Durante anos, o caso Epstein foi reduzido a uma explicação simples demais: a história de um criminoso sexual isolado. Mas documentos, e-mails e depoimentos revelados ao longo do tempo desmontam essa versão confortável. O que surge não é um homem sozinho, mas uma órbita. Uma rede silenciosa formada por bilionários, políticos, líderes empresariais e figuras públicas de altíssimo escalão. Pessoas que circularam ao redor de Jeffrey Epstein por anos. Algumas aparecem diretamente em acusações, outras não, mas quase todas deixam algo no ar. Perguntas que nunca foram totalmente respondidas. Porque quando tantos nomes poderosos surgem repetidamente nos mesmos arquivos, o acaso deixa de ser uma explicação convincente. O que será apresentado aqui não é uma lista de culpados. É algo mais desconfortável. São conexões documentadas, mensagens registradas, relações que continuaram mesmo depois de 2008, o ano em que Epstein já havia sido condenado e o mundo já sabia quem ele era. E é exatamente aí que a história começa a ficar impossível de ignorar. Entre os documentos analisados, surgem trocas de e-mails envolvendo um dos homens mais poderosos do planeta, Elon Musk. Mensagens mostram Epstein tentando organizar uma viagem para sua ilha privada. Em um dos e-mails, enviado em 2012, Musk escreve perguntando qual seria o dia ou a noite mais animada da ilha. Em outra mensagem, afirma que queria curtir a noite e se divertir, deixando claro que uma experiência tranquila era justamente o oposto do que buscava. O problema não está apenas nas palavras, está no contexto. Naquele momento, Epstein já havia sido condenado havia 4 anos. A natureza das festas que aconteciam naquela ilha já não era um mistério para quem quisesse saber. Anos depois, quando esses documentos vieram à tona, Musk se manifestou publicamente. Reconheceu que foi citado, afirmou que queria ter ido, mas que não foi, e disse que preferia estar mencionado nos arquivos do que ver outros nomes escaparem ilesos. Nada ali prova um crime. Mas a pergunta permanece: por que manter esse tipo de proximidade, mesmo depois de tudo? Outro nome que aparece repetidamente nos arquivos é Richard Branson, bilionário britânico, fundador do Virgin Group, com influência direta nos setores de música, entretenimento, aviação, tecnologia e mídia global. Um homem com acesso a praticamente todos os círculos de poder. Sua fortuna é estimada em bilhões de dólares, e seu nome aparece centenas de vezes nos e-mails ligados a Epstein. Em uma troca de mensagens de 2013, 5 anos após a condenação de Epstein, ele agradece Branson pela hospitalidade. Branson responde dizendo que foi ótimo vê-lo novamente e acrescenta uma frase que se tornaria altamente controversa: adoraria vê-lo de novo, contanto que traga seu harém. Após a repercussão, o grupo Virgin afirmou que a palavra harém se referia a 3 membros adultos da equipe de Epstein. A explicação não encerrou o debate. Pelo contrário, levantou ainda mais questionamentos. A mesma nota afirma que Epstein teria oferecido uma doação a um projeto ligado ao grupo, mas que uma checagem interna identificou acusações graves contra ele. O detalhe que nunca foi esclarecido: o dinheiro foi recusado ou aceito mesmo assim? E mais importante, essa checagem aconteceu antes ou depois dessas trocas de e-mails? Outro nome citado diversas vezes é Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew. Em abril de 2009, logo após a condenação de Epstein, ela envia um e-mail pedindo para marcar um encontro informal. No texto, escreve: "Meu querido, espetacular e especial amigo Jeffrey. Você é uma lenda. Tenho muito orgulho de você." Palavras que chocam não pelo tom afetivo, mas pelo momento em que foram escritas. Enquanto acusações se acumulavam, relações próximas continuavam.
Os documentos também revelam conexões fora do eixo Estados Unidos-Reino Unido. Miroslav, então ministro das Relações Exteriores da Eslováquia, aparece em trocas de mensagens com Epstein em 2018. As conversas transitam entre diplomacia, com troca de informações privilegiadas e comentários explícitos sobre garotas. Em uma das mensagens, Miroslav pergunta por que nunca é convidado para esses jogos. Epstein responde oferecendo não apenas uma mulher, mas duas, e até as irmãs delas. Pouco tempo depois da divulgação desses documentos, Miroslav deixou seu cargo no governo. Outro nome de peso é Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ex-presidente da Universidade de Harvard e figura central no establishment político e acadêmico. E-mails mostram que ele mantinha convivência com Epstein, incluindo conversas privadas e trocas de piadas. Nada explícito envolvendo crimes, mas proximidade suficiente para levantar suspeitas. Em 2023, Summers reconheceu publicamente que errou ao continuar se comunicando com Epstein. Na sequência, renunciou a diversas funções, incluindo um cargo no conselho consultivo da OpenAI. A lista continua. Steve Tisch, coproprietário do New York Giants, aparece perguntando se uma mulher que conheceu na casa de Epstein era profissional ou civil. Em outra mensagem, descreve um presente, uma mulher taitiana, descrita como exótica. A CNN afirmou que nunca foi à ilha, mas admitiu que conviveu com Epstein. Por fim, surge o nome de Casey Wasserman, presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em mensagens de 2003, ele flerta diretamente com Ghislaine Maxwell, braço direito de Epstein, com frases de cunho sexual. Isoladamente, não há crime. Mas o contexto é impossível de ignorar. Quando tantos nomes poderosos orbitam o mesmo centro, a pergunta deixa de ser quem sabia e passa a ser até onde essa rede realmente ia. Nem sempre o problema é o crime em si. Às vezes, o problema é estar perto demais quando todos os sinais já estavam lá. Porque existe uma linha invisível entre não cometer um crime e escolher ignorar o que está claramente errado. Quando uma figura pública frequenta repetidamente a casa de alguém cercado por denúncias, quando há crianças no ambiente, quando surgem mensagens estranhas, insinuações, referências desconfortáveis, o direito à dúvida se transforma em obrigação de desconfiança. E é exatamente por isso que alguns desses nomes hoje enfrentam pressão pública, inclusive pessoas que ocupam cargos de prestígio global, como a presidência de uma Olimpíada. Entre os arquivos, surge um dos nomes mais poderosos da era digital, Sergey Brin, cofundador do Google, bilionário, influente, presente nos centros mais fechados de decisão do mundo. Os documentos indicam que ele teria visitado a ilha privada de Epstein e também planejado um jantar na residência de Epstein, em Nova York. Há ainda trocas de mensagens entre Brin e Ghislaine Maxwell em 2003. Em um dos textos, Maxwell escreve que os jantares na casa de Epstein eram sempre agradáveis, informais e descontraídos, e que esperava vê-lo em breve. Não há menção explícita a crimes. Não há linguagem sexual. E tudo isso teria ocorrido antes da condenação de Epstein. Legalmente, nada ali configura acusação. Mas reputações não funcionam apenas no campo jurídico. Porque quando os e-mails vêm à tona, o nome nunca volta a ser o mesmo. Outro nome impossível de ignorar é Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel. Diferente de outros casos, os contatos não cessaram após a condenação de Epstein. Em um dos e-mails, Barak faz planos para se hospedar na casa de Epstein, em Nova York, quase uma década depois de tudo vir a público. Diante das revelações, Barak confirmou que manteve contato frequente, mas afirmou nunca ter presenciado comportamentos inadequados
nem participado de qualquer tipo de festa suspeita. Novamente, nenhuma prova direta. Mas a pergunta permanece: por que manter proximidade tão prolongada? Os arquivos também citam membros de famílias reais. Uma ex-duquesa britânica teria descrito Epstein como o irmão que sempre desejei ter. A princesa herdeira da Noruega declarou sentir falta de seu amigo maluco. Frases que, isoladas, poderiam soar excêntricas. Inseridas nesse contexto, tornam-se perturbadoras. Mas o ponto mais sensível surge quando os documentos avançam para o Oriente Médio. Rafa al-Sabah, conselheiro da corte real saudita e figura próxima ao príncipe e herdeiro Mohammed bin Salman, aparece em trocas de mensagens extremamente explícitas. Os e-mails falam de mulheres, insinuações sexuais e comentários degradantes. Em uma das mensagens, ele escreve ter certeza de que Epstein estaria abrindo muitas pernas por aí. O problema não é apenas o conteúdo, é a posição de quem escreve. Al-Sabah não era um figurante, era alguém conectado diretamente a um dos homens mais poderosos do planeta. E quando Mohammed bin Salman visitou os Estados Unidos em 2016, os arquivos mostram Epstein insistindo em contato com o que chamava de o chefe. Não se sabe se houve encontro direto, mas sabe-se que, no mesmo ano, Epstein viajou à Arábia Saudita e recebeu apoio do chamado Protocolo Real, o setor responsável por organizar encontros com membros da família real. Na casa de Epstein, havia uma fotografia dele ao lado de um príncipe saudita. Em algum momento, eles estiveram juntos. Há ainda mensagens em que o conselheiro envia a Epstein uma notícia sobre uma jovem russa que teria viajado a Dubai para leiloar a própria virgindade. A resposta de Epstein não demonstra choque. Demonstra aprovação. Esse é o tipo de material que raramente ganha manchetes prolongadas. Não por falta de gravidade, mas por excesso de poder envolvido. Entre os documentos mais recentes divulgados sobre Jeffrey Epstein, há um relatório do FBI que adiciona uma nova camada de gravidade ao caso. Segundo esse relatório, uma vítima anônima, que afirmou ter sido drogada e abusada em diversas ocasiões ao longo de vários anos, declarou que o rapper Pusha T seria um de seus chamados manipuladores. A vítima afirma ter acordado em um quarto onde estariam Harvey Weinstein e Jay-Z. O documento ressalta que, por conta do estado de confusão mental causado pelas drogas, a lembrança não era totalmente clara, mas o relato foi considerado relevante o suficiente para constar oficialmente nos arquivos do FBI. Não se trata de uma condenação. Trata-se de um registro formal, de uma acusação dentro de uma investigação federal. E isso muda completamente o peso da informação. Entre as imagens presentes nos arquivos de Epstein, aparece uma fotografia que reúne Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, o ex-presidente Bill Clinton e a própria Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por tráfico sexual. Os arquivos vão além. Imagens mostram Michael Jackson e Diana Ross ao lado de Bill Clinton em eventos sociais. Além disso, Michael Jackson aparece em fotos separadas, posando sozinho ao lado de Jeffrey Epstein. Nada nesses registros, por si só, comprova envolvimento criminal, mas o padrão começa a se repetir. Os mesmos nomes, os mesmos círculos sociais, as mesmas figuras centrais. Os documentos não afirmam que todos esses nomes cometeram crimes, mas mostram de forma inequívoca que Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell tiveram acesso direto e recorrente a algumas das pessoas mais influentes da música, do cinema, da política e da cultura global. E é aqui que a história se fecha de forma inquietante. Porque quando há muitos bilionários, líderes políticos e figuras midiáticas conectadas ao mesmo núcleo, o silêncio deixa de ser coincidência. A mídia tem donos, empresas têm interesses, governos têm alianças. E tocar nessa ferida significa
confrontar parceiros de negócios, investidores, patrocinadores e, em alguns casos, pessoas que controlam veículos de comunicação inteiros. Há registros de conflitos diretos envolvendo bilionários, espionagem digital, vazamentos pessoais e disputas de poder que mostram até onde essas conexões podem ir. Se certos nomes estivessem nesses arquivos, provavelmente já teriam vindo à tona, mas não estavam. E isso também diz muito. Jeffrey Epstein morreu, mas as conexões que orbitavam ao redor dele continuam vivas. Os arquivos existem, os nomes estão registrados, as mensagens são reais. O que falta não são provas, é disposição para encarar o que elas realmente revelam. Porque talvez o maior escândalo não seja o que já se sabe, mas tudo aquilo que nunca foi totalmente contado.